Não tem vida de oração. Não tem vida de oração. E, pastor, a gente está vivendo um tempo muito perigoso. Eu nem lembro agora se eu trouxe isso aqui no último podcast, mas se a pessoa não assistiu, vai ter oportunidade agora de ouvir novamente. Número 56 e me ouvi 2 vezes para decorar, para gravar. Qual foi a direção que o Senhor me deu, né? O Senhor me tomou numa live e eu comecei a entregar os mistérios para as pessoas. E o Senhor... E aí Deus o Senhor usa também na profecia? Então, ele não é tanto assim. Eu tenho muito temor com isso. Eu tenho muita agonia, assim, de entregar as coisas. Eu fico falando, Senhor, é isso mesmo? Senhor, eu vou lá falar. Teve uma vez que o Senhor mostrou que se uma pessoa não se posicionasse, ela ia morrer. Aí eu tive que ir lá entregar para a pessoa. No dia do aniversário dela, eu falei, não, Senhor. Aí eu pedi várias confirmações. Eu abri a Bíblia, confirmação. Aí eu falava no telefone, a pessoa confirmação. Eu falei, tá bom, Senhor, já entendi que é para eu ir falar. Mas assim, o que está acontecendo? O que o Senhor me tomou para falar? Que essa geração é uma geração imediatista. Eu lembro até como o Senhor falou, filha, eles não têm paciência, aleluia, Jesus. Eles não têm paciência de esperar ouvir a minha voz. Eles não têm paciência. Então, eles procuram curas alternativas, porque eles acham que eu não tenho poder suficiente para curar todas as áreas da vida deles. Então, a pessoa ela está com as emoções abaladas, ela vai e procura uma terapeuta, porque ela não crê que Deus pode curar as emoções dela. Então, a pessoa, ela precisa ali de uma direção no casamento. Aí ela procura uma terapeuta de casal, porque ela não dá crédito para Deus. O Senhor falou assim para mim, quando essas pessoas procuram terapias alternativas, elas estão falando para mim que eu não sou suficiente para resolver os problemas dela. Foi desse jeito que o Senhor falou comigo. E aí eu entreguei isso numa live, porque é verdade. Gente, eu abomino todo tipo de cura alternativa. Então, assim, se a gente tem Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, e tem uma passagem na Bíblia que o Senhor fala assim, lance sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Então, assim, o Senhor trata a ansiedade também. Você não precisa procurar um psicólogo. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contra a medicina. Eu acredito sim que para a finalidade correta, a medicina ela é uma bênção, né? Um xarope ali com produtos medicinais que de repente você está com um catarro no peito, você vai tomar ali um xarope, aquilo, né? A cânfora, ela vai trazer ali um alívio para você. É uma bênção a medicina para a finalidade correta. O problema é quando a gente substitui Deus e quer buscar uma cura nessa medicina alternativa, nessas pseudociências, né? Então, tem uma série de pseudociências. Ai, pastor, às vezes a pessoa chega em mim, pastora, eu posso fazer isso aqui? Eu falei, minha querida, se você tem vida com o Senhor, comunhão com Deus, não sou eu que vou falar para você. Você mesmo vai ficar incomodada com isso. Por que a gente está vendo pastoras hoje em dia se capacitando? Ah, eu sou pastora e terapeuta. Eu sou pastora e consteladora. Eu sou pastora e psicanalista. Ela não consegue falar, não, eu sou uma serva de Deus. Eu não estou levantando nenhuma bandeira contra os exercícios das pessoas, mas a gente vê muita diluição. Eu gosto muito da Nath Rezende, ela traz um livro que eu li assim, que foi maravilhoso, que é o ocultismo sutil, acho que é isso. E ela fala sobre isso. O evangelho está sendo diluído. Então é um monte de ciência entrando na igreja. Você vê aí pastora fazendo sala da meditação. Fala, minha irmã, faz a sala da oração. Meditação, que eu falo, não é meditar na palavra de Deus, não. É aquela meditação mesmo. Entende? A pessoa, sala da técnica da respiração. A pessoa, ela não consegue, é uma busca que o ser humano tem por curas alternativas, porque é uma geração incrédula, é uma geração perversa, imediatista. Tem muitos caminhando, eu tô toda arrepiada falando com você, pastor. Pessoas sem alicerce, que são como o vento, não tem comunhão com Deus. Procura cura em tudo quanto é lugar. Aí quando todos aqueles lugares não cura, aí eles vêm procurar Jesus. É isso que essas pessoas fazem. Ah, não, eu tô com algo assim, eu vou procurar ali o psicólogo para eu conversar com o psicólogo. Conversa com Deus dentro do seu quarto, toma vergonha na sua cara. Eu falo isso para essa pessoa, a pessoa, nossa, pastora, às vezes o Senhor me toma e eu trago exortação para as pessoas. Ah, eu preciso falar com alguém, fala com Deus. Fala no teu secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta.
Porque o teu pai vai te ouvir. É porque você não tem paciência. Porque o momento da oração, pastor, é uma humilhação. Você fica ali humilhado. Às vezes, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho feijão para colocar no fogo, criança para mandar para a escola. A minha vida é uma correria. Mas eu faço questão de ter o meu momento com Deus. Eu tenho uma tenda de oração e eu entro nessa tenda, o pastor sabe. Eu tranco a minha porta, eu coloco o meu louvor. E aí eu começo a buscar a presença dele dentro dessa tenda. E as direções que eu preciso para minha vida, as curas que eu preciso, vêm dele. Eu não preciso. Eu não preciso de cura de homem. A cura que eu preciso, ela vem do Senhor. Então é muito triste o que está acontecendo. Muitas terapias. Você já viu que tem pastora consteladora? É muito triste o que está acontecendo. E tem uma que é até famosa, ela tem muitos seguidores. Eu olho para aquilo, meu coração se entristece. O Senhor, olha o que estão fazendo com o teu evangelho. Não é mais suficiente você falar que você é um servo de Deus. Você tem que falar, não, eu sou pastor e terapeuta, eu sou pastor e constelador, eu sou pastor e psicóloga. Eu lembro que tinha uma fase da minha vida, é pastor, é terapeuta. Não, eu fui levantada por Deus. Eu sou dirigida pelo Espírito Santo. Eu caminho por revelação, eu não preciso de um diploma para eu poder tratar uma pessoa. Entende? O próprio Deus, quando eu estou atendendo as pessoas, é algo lindo, pastor. Às vezes o próprio Deus ali traz uma revelação do problema que ela está vivendo. Então eu não fico ali andando com um caderninho ali, bom, teu problema aqui, a ciência diz que... Não, eu não caminho dessa forma. Eu caminho com a revelação que vem do alto. E eu não estou aqui descredibilizando o exercício da medicina, do psicólogo, glória a Deus. Não estou querendo levantar aqui uma bandeira, não consulte o psicólogo. Mas na tua vida, a tua prioridade precisa ser Deus. Porque se Deus não for a tua prioridade, você vai ficar pulando de galho em galho. Então, que é quando as pessoas chegam em mim, pastora, eu fiz tudo que você imagina. Uma nova técnica aí, que eu não posso falar o nome, a sigla, é uma sigla, começa com a letra T. Eu não posso falar o que é, infelizmente. Eu já fui perseguida por conta disso. Então, tem pessoas fazendo isso aí. Que é um acesso, vai lá no seu passado, aí faz uma reprogramação. Falei, minha querida, você não precisa disso. Se você tiver fé, porque as pessoas não têm mais fé. Mas a palavra diz que o coração de muitos iam se esfriar. Então é lamentável você ver esse evangelho diluído, misturado. Não é mais a palavra, agora é a palavra em um livro de ciência. É a palavra e agora a opinião de um cientista. A palavra já não é mais suficiente. Se você for colocar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter resposta para todas as áreas da sua vida. Tá com problema no casamento? Tem palavra, tem base bíblica. Tá pensando em se divorciar? Tem base bíblica. Tá pensando em jejuar, orar? Tem na Bíblia. Tudo você consulta na sua Bíblia Sagrada. E é muito triste. Eu me compadeço. Às vezes eu vejo ali uma palestra, centenas de pessoas e as pessoas ensinando esse tipo de coisa nas igrejas. Isso é muito, muito triste. É forte. Pastora, qual foi a sua pior batalha espiritual? Tem 3 anos, 4 anos ajudando pessoas, mentoria ou mais tempo? Eu me posicionei em 2021, que eu tô em mentoria tem 1 ano. Comecei em abril do ano passado. Mas você diz batalha na minha vida ou batalha com as pessoas? Ou ajudando alguém ou contra você, porque Deus te levantou para um ministério de libertação. Então, queira ou não, o inimigo fica furioso. Sim, sim. Então, qual época, ou ajudando alguém, o inimigo se levantou, alguma experiência que foi de uma batalha grande que você lembra aí, que venceu? Vou falar uma recente, né? Eu vivi um processo, uma batalha espiritual com a minha filha, Sara, né? E eu sabia que era do reino espiritual isso. Até quando nós marcamos o podcast aqui, não foi? Foi. Que nós marcamos. Foi uma batalha ferrenha e muitas pessoas, eu sei já, né, que eu já recebi a revelação. O que acontece? Quando a gente se posiciona, né, a gente desmascara o diabo, ele vai te odiar muito mais. Ele vai querer trazer prejuízos na tua vida, assim, de uma maneira, né, estrondorosa. Então, tem um grupo de satanistas, né, que eles fazem trabalho, né, já foi revelado já, inclusive uma pessoa, né, uma ovelhinha muito querida, ela tem visão, e ela falou... Contra eu, isso, eles estavam todos,
é um grupo de satanistas que eles tinham o mesmo símbolo na testa. E eles estavam fazendo uma obra, né, de bruxaria contra a minha vida. Então, assim, eu vivo nessas guerras, nessas batalhas, mas eu não tenho visão aberta. Então, assim, eu não consigo enxergar. Mas eu sinto a batalha no meu espírito, assim, eu fico muito cansada, assim, dá muito cansaço, uma prostração, assim, que você sabe que é a batalha nas regiões celestiais acontecendo. E a gente passou por um processo de batalha espiritual muito forte com a vida da Sara. O diabo tem uma fúria muito grande. Eu não sei ainda o que vai acontecer com a Sara, assim, tem algo muito forte na vida da Sarinha. E eu vou contar rapidamente o testemunho da Sarinha. Eu já tenho 4 filhos, então, assim, a Sarinha, pra falar a verdade, é a mais nova, é a caçulinha. A Sarinha, ela não foi planejada. Então, assim, eu exercia os meus cuidados, né, para não engravidar, então tudo bonitinho. E a Sarinha, ela veio no susto mesmo. Então, assim, tem uma promessa, a Sara precisava nascer. Quando eu fui ganhar a Manu, eu iria realizar um processo contraceptivo na mesa de cirurgia, já ia acontecer. E quando eu estava toda aberta lá, eu escutei um médico falando algo, né, que me assustou, que se ele realizasse esse procedimento contraceptivo, eu correria um risco lá, e ele falou o que iria acontecer. Aí eu estava toda aberta, eu estava meio assim sonolenta, mas eu estava escutando o que eles estavam falando. Aí na hora eu falei, não, eu não quero fazer. Na hora, eles já iam fazer o método contraceptivo, então assim, a Sarinha não era para nascer. Então foi algo assim muito forte, a Sarinha tinha que vir. E aí eu não coloquei esse método contraceptivo e a Sarinha veio ao mundo, né? Quando eu estava grávida, antes de eu engravidar da Sara e depois, né, que aconteceu aí, né, a concepção dela, eu maratonava muito os vídeos da Tânia Tereza. E aí eu até pensei em tomar a pílula do dia seguinte naquela época. Mas a pílula do dia seguinte é um método abortivo. E eu não me esqueço nunca, quando eu pensei em tomar a pílula, o Espírito Santo falou assim, filha, você já sabe que se você tomar, você vai estar abortando. Porque já começou o processo de formação, foi algo muito tremendo. E aí, quando eu fiz o exame lá de sangue, né, apareceu, o exame de sangue não, o exame de farmácia, apareceu 2 pontinhos, assim, bem apagadinho. E a Manu tinha 1 aninho e pouco, né, então, assim, não foi, pastor? Foi o maior susto da minha vida, eu com uma bebê de 1 ano e pouco, e eu nem poderia engravidar, porque seria a 4ª cesárea. Então, assim, tem algo na vida da Sara, assim, sobrenatural. Então, eu não tomei a pílula e a Sarinha, realmente eu estava grávida e a Sarinha veio ao mundo. Então, o diabo tem uma fúria muito grande na vida dela e ela começou com uma febre muito alta, né? Era febre, assim, de 40 graus, que eu tinha que colocar ela debaixo, né, do chuveiro mesmo para baixar. Quando eu levei ela no pronto-socorro, a médica pediu o exame de sangue. Quando o exame de sangue saiu, a médica falou assim, olha, tava muito alto, o grau tava quase dando sepse. Sepse, não sei se o senhor sabe, é infecção generalizada. E aí ela falou assim, ela vai ter que ficar para internação. E aí, eu confio em Deus, mas é o teu filho, você fica ali, Senhor, será que o Senhor vai recolher minha filha para ver, para me provar, né? Eu já começo a passar um monte de coisa na cabeça. Então, assim, foi uma das maiores batalhas. E a cada exame que ela fazia, só aumentava o grau lá da infecção. Então, eu tava vendo que se atingisse um nível lá, aí era sepse. Parece que se passar de 200, se eu não me engano, era isso. E tava chegando perto já do 200. A cada exame que ela fazia, ia aumentando. E eu pedindo, falei assim, mas intercessoras, vamos guerrear, e a gente orando e a gente jejuando, né? Aí, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estava orando com a pastora Silvana, né? Foi o dia que antecedeu a alta dela, e ela fez uma oração de guerra muito forte, né? Todas as minhas intercessoras, Lorena, Kátia, uma bênção, elas estavam orando. E aí foi decretado no mundo espiritual. Ela falou assim, a Sara vai ter alta amanhã. E eu não entendi, eu falei assim, não tem como, só vai ser um milagre mesmo, porque o médico não deu nem previsão. Quando a gente foi internado, o médico falou assim, não tem previsão de alta, porque tá muito alta e a gente precisa investigar da onde que tá vindo. E foi algo sobrenatural, né, amor? No outro dia, a médica veio e aquele medo, né? Eu falei, Senhor, eu peço outro exame para ver mesmo se realmente ela pode sair. A médica viu os exames dela, só que ela já não tinha mais febre. E a médica, tava alto ainda o grau lá, só que a médica liberou ela. E aí eu ainda fiquei assim, Senhor, eu vou em outro hospital e peço ao Senhor, descansa.
a infecção baixou, você não vai precisar. Então, assim, foi uma das... Eu achei de fato que a minha filha ia morrer, assim. Foi uma experiência tremenda, né, amor? Você acha que isso daí, essa infecção na Sara foi um ataque espiritual? Acredito que foi uma permissão do Senhor, uma aprovação, para mim aprovar para o novo nível que eu iria viver, que é o que está acontecendo. Então, assim, toda nova estação, eu acredito que Deus, ele nos estreita, assim, olha, ó, vou permitir isso aí para ver se ela está aprovada para o próximo nível, né? E foi algo, assim, sobrenatural, porque foi nos dias que antecederam uma grande conferência que eu ia participar. E eu recebi muito de Deus nessa conferência, recebi novas línguas. Então, assim, recebi uma nova unção, uma nova autoridade sobre a minha vida. Eu acredito. Eu recebi visitação de anjos nessa conferência. Então, assim, o diabo sabia, né, o que estava por vir. Então, foi uma das maiores guerras. E tem as guerras das ovelhas também, né? Que a gente vê as ovelhas passando as guerras, né? Mas a gente, em jejum e oração, a gente está atendendo agora, né? Um casal que está numa situação, assim, muito, muito, muito delicada. E eu falo assim, Senhor, o Senhor só me manda esses casos difíceis, né? Porque não tem o que a gente fazer. A gente não pode fornecer o que eles precisam. Depois eu te explico quando acabar aqui, porque é algo muito pessoal da família, eu não posso. Mas é algo assim que eles estão sofrendo, né? Correndo risco de morte mesmo. E a gente tá ali, uma guerra, uma batalha travada. A gente tá ali intercedendo, orando por eles. Mas não é fácil. E você tem um discernimento quando pega o caso? Ou pelo mapeamento você sabe qual o espírito que está atuando? Ou na hora você já falou, esse daí é o espírito tal? Ou só quando a pessoa responde, ou mapeamento, não sei como. Então. Que tem uns que usa sim. mapeamento. Então, quando eu atendia dessa forma, né, que eu fazia essas mentorias, como que era? Eu fazia um mapeamento para eu detectar quais os possíveis altares, né, na vida, porque aí no caso era a mentoria de libertação, eu não faço mais mentoria assim. Aí agora as mentorias é mais de ensino, né, que a pessoa vai chegar, falar ali a dificuldade dela, eu tento ajudar. Então, quando era dessa forma, eu tinha que mapear. Quando eu atendo agora dessa forma, é mais as nossas ovelhas ali no particular mesmo. Aí eu vou, chego na pessoa, aí eu pego ali um mapeamento e eu pergunto todos os altares que foram levantados no passado, né, na vida dela. Ó, você já fez isso, já fez aquilo. E ali a gente consegue, através do mapeamento, detectar o que está atuante. De repente, é uma coisa assim na área financeira. A pessoa tem muito histórico de roubo, né? Teve muitos envolvimentos com práticas ilícitas. Como tem caso que a pessoa chega perto de você e aí o Espírito Santo já te dá o discernimento. Ah, isso aí tá debaixo de um espírito de pombagira. Ah, isso aí é o espírito de vício, entende? Então, cada caso é um caso. E você mora na praia e diz que a guerra na praia é maior, não tem nada a ver. Porque diz que no litoral diz que não é fácil. Lá na nossa cidade, que tem cidades que são idólatras, né? Então, assim, lá na Praia Grande, Mongaguá, né? Onde que tem aquela estátua, amor, quando a gente vai pro monte? É Mongaguá, né? Eles levantam, né? Tem umas estatuetas, assim, muito, muito grandes. Em Praia Grande tem Iemanjá, né? Em Mongaguá, eu acho que é aquela Aparecida, né? Que fala? Acho que é, né? Não lembro agora. É que, na verdade... E na praia eles fazem... Tem bastante, trabalho, né? tem bastante umbandista, candomblecista, né, quimbandista, tem bastante lá na Baixada, assim, é um território ali ferrenho, tem bairros ali, eu falo que tem os espíritos territoriais, né, então assim, tem bairros que você vai que tem muita casa, assim, de macumba, e você vê que é muito usuário de droga ao redor, lixo no chão, são os espíritos ali que regem, né, aquela região, né, uma região dominante, assim. E é difícil, é uma guerra travada. Só que o Senhor, ele levanta os generais, né? Ali tem... Você é um general lá. Não sei, eu prefiro que Deus... eu tenho muito temor de falar isso, sabe? Às vezes, pastor, uma vez uma pessoa chegou em mim, eu sou general de guerra. Eu não me sinto bem com isso. Eu falo, Senhor, se eu sou general, pai, então é o Senhor que vai falar, eu tenho temor de falar isso. Eu não sou nada, sabe? Eu não gosto de falar assim, eu sou autoridade nisso, eu sou referência nisso, não. Eu falo assim, gente, eu caminho na revelação do Espírito Santo, o que o Senhor falar que eu sou. Então, eu costumo falar, eu sou serva. Tem uns muitos generais aí, então vou guerrear. Mas é interessante que você falando disso da região, né? Lá onde eu moro, né? Tem um lugar bem grande de feitiçaria lá. E o que
tá enchendo de pessoal de situação de rua, de usuário de droga. Aí você vê que tá ligado, né? Tá, é um espírito territorial que tá ali. Territorial, e aí domina e parece que tá piorando cada vez mais. Se a igreja não acordar para. Exatamente, são os principados, né? Você vê que perceba o padrão da África, né? Você vê que ali na África é muita feitiçaria, é muito derramamento de sangue, né? E aí tem coisas ali que são feitos com sacrifício de ser humano mesmo, sacrifício animal. Então a bruxaria na África é papo assim sobrenatural, né? Eu conheci uma missionária, né? E ela falou as coisas que ela viu ali na África. Se ela pegar, vai num podcast e falar o que ela viu na África, as pessoas vão falar que ela tá ali, que ela tá contando uma história de terror. É triste, por quê? Porque ali é levantado muito altar, né? Então, assim, é muito trabalho espiritual, muito sacrifício, muitas entidades, e aí eles acabam tendo ali um maior domínio sobre a região. Então, assim, tem um espírito também que rege aqui o Brasil. Você pode ver pelo histórico, né, do que tem um espírito de feminicídio muito grande, né? Muitas mulheres morrem, né? Você pode ver nos noticiários. Então, muito derramamento de sangue, muitos usuários de drogas. Você vê que tem um trono atuante aqui no Brasil. Se você for nos Estados Unidos, né, tem ali o mundo jaz do maligno, né? Isso é o que o próprio Deus diz. Pastor, eu queria aqui pedir para a pastora orar o que sentir, para o pessoal, sempre peço para os convidados orar, o que o Espírito Santo colocar no seu coração, orar para o pessoal. O pessoal tem testemunhado, tem sido abençoado Glória a Deus. através da oração, liberto, curado, ativado. Amém. Deus tem, graças a Deus, Deus tem abençoado. Por isso que você tem sido abençoado, você tem que ajudar compartilhando, curtindo, comentando, que aí isso ajuda mais pessoas a conhecer o Podercast. Glória a Deus. Antes de orar, eu vou deixar minhas redes sociais. Isso. Se você, né, quiser acompanhar o nosso trabalho, se inscreve no meu YouTube em nome do Senhor Jesus, tá? No YouTube é só você colocar Pamela Alonso, que já vai aparecer. No Instagram também, Pamela Alonso. Se você quiser colocar Pamela com 2 L's e Alonso com 2 L's, tudo junto, já vai aparecer a minha página ali. Se inscreve, nós temos, né, um grupo no Telegram, onde você recebe todas as notícias referentes ao nosso ministério, né, Peregrinos Church. Também tem o Instagram da igreja, se você puder seguir, a Peregrinos, amém? Pamela Alonso, no TikTok também, a gente tem o TikTok, o que mais, amor? Tantas redes sociais. YouTube, Instagram e TikTok, né? Amém. E do Pastor Rony também, né? O Pastor Rony também tá no meu perfil. Todas as notícias referentes, se quiser o link do Pastor Rony, do Telegram, é só você ir ali no perfil do meu Instagram ou no YouTube também, né? Se você clicar lá no meu canal, tem as informações para vocês entrarem em contato com a gente, amém? Vamos orar? Só falando isso, se inscreva, você faz live qual dia? Então, a gente está fazendo live toda semana. Tava sendo toda terça, né? Provavelmente vai continuar sendo de terça. Mas se a pessoa me seguir lá, ela vai ficar por dentro dos dias. Mas toda semana a gente faz live, tá? Tem os cursos também, se você quiser se aprofundar. Eu quero falar também, pastor, sobre a era apocalíptica, né? Nós vamos começar... Agora, né? Lancei a era apocalíptica, que é a Masterclass. A gente vai falar do apagão, da Agenda 2030, da água contaminada, vamos falar dos alienígenas. Então, assim, a agenda satânica de Hollywood são temas, assim, muito sobrenaturais. Pessoas que já estão estocando alimentos, né? Eu vou dar minha opinião sobre isso, já é para estocar. O reset, o apagão, o mistério do Triângulo das Bermudas. Então, assim, são mais de 20 temas sobrenaturais e vai ter um assunto surpresa também, que a gente aí não pode falar esses temas muito complexos, tá? Para participar também dessa Masterclass A Era Apocalíptica, é só você clicar lá no link do meu Instagram, que vai te direcionar lá, vai ter a opção do suporte, aí você fala Apocalipse no suporte, que aí você pode estar adquirindo, que vai ser agora no mês de julho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? O Senhor me direcionou para orar por discernimento espiritual. Muitos de vocês precisam ter discernimento. O discernimento que vem do alto. O Senhor está ministrando fortemente no meu coração para orar, para que Deus venha dar revelação para vocês.
Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento precioso, Pai, com o teu servo, com o teu filho, com o teu ungido, pastor Ariston, Pai. Eu te agradeço por mais essa oportunidade de pregar o teu evangelho, Pai. Tudo que eu falei aqui, Senhor, toda a honra e glória de Jesus Cristo Nazareno, porque não vem nada de mim, Senhor, toda a honra e glória é sempre tua, Pai. Eu removo agora, Senhor Deus, toda admiração pela minha vida, toda idolatria, porque eu não faço nada, Senhor. Eu sou apenas o teu vaso, Pai. Senhor, nesse momento, com muita humildade, Senhor, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está me assistindo nesse momento, Senhor. Pai, que todo o discernimento espiritual que o Senhor derramou sobre a minha vida, Pai, derrama sobre a vida de cada pessoa que está me escutando nesse momento, vai assistir essa gravação, Senhor. Pai, derrama, Senhor, os 9 dons do Espírito Santo, Pai, mas dê para esse povo discernimento, que esse povo, Senhor Deus, caminhe por revelação de Deus e não revelação de homens, Pai. Senhor, eu derramo, Pai, uma unção de busca individual, que cada pessoa aqui, Senhor, tenha a sua comunhão contigo, tenha a sua busca individual, Senhor, porque quando a gente entra no nosso quarto, quando a gente fecha a nossa porta, Senhor, o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que discernimento espiritual seja derramado na vida de cada pessoa que está nos escutando nesse momento. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Escreve aí embaixo, eu recebo discernimento espiritual. Com certeza você vai ter um discernimento. Eu quero só falar, dar uma dica para você. Você é de São Paulo, da capital de São Paulo, ou do ABC. O ABC envolve 7 cidades. De um eletricista. Muitos pastores, muitas pessoas às vezes querem fazer uma reforma na igreja, colocar data show, precisa de eletricista e está em falta. Eu quero falar de um eletricista nota 10. Davi Cavalcante, reparo, instalações, manutenções, avaliação técnica. Então vou deixar o WhatsApp dele. Então da capital, né? Não vai chamar lá da França, de outros países, que o Podcast alcança vários lugares, graças a Deus. Mas principalmente aqui, capital de São Paulo e ABC. 011 91 64 87 506. Eu vou repetir: 011 91 64 87 506. Davi Cavalcante, eletricista, pode procurar aí. Você, talvez pastor, está fazendo uma reforma na igreja, comprou um salão, está construindo, então essa é uma oportunidade. E eu tenho só falando vou incentivar de novo. Eu tenho falado, pastor, aqui, quando você quer receber uma unção de alguém, você tem que, eu falo ilustrando, beber da fonte, absorver tudo que a pessoa tem. Vai no canal, vai no Instagram, compra curso, se tiver livro, compra os livros. Por favor, em nome de Jesus. Que é uma forma de você ir recebendo, é uma forma de você estar honrando. Verdade. E você receber. Porque tem uns que quer receber, mas não quer pagar o preço. Então, você mergulhar na fonte que Deus está dando para aquela pessoa e realmente funciona. Quando eu queria ser usado em alguma área, eu seguia esse pastor, eu assistia as mensagens, curso, livro, Exatamente. E você recebe. Então, vai lá você quer ser usado na libertação também? Então, pastora Pâmela aí, que Deus tem levantado, vai lá no canal, assista as lives, já tem várias lives lá, e também os cursos que ela tem muito profundo. Amém. Glória a Deus. Pastora Pâmela, obrigado aí. Sei que é uma viagem vindo lá de Praia Grande. Obrigado, pastor, pela presença aí. Então, que Deus abençoe cada vez mais. Amém, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vamos marcar aí a nossa live juntos, hein? O pessoal gostou bastante. Amém. Teve muito testemunho. Aquela live que eu fiz com o senhor, de oração, muitas pessoas receberam, viu? O batismo. Vamos marcar uma próxima. Eles estão pedindo. Glória a Deus. Amém. Então, fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.